Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque hoje eu cheguei em casa da universidade, dia muito complicado, difícil, cheguei tarde, porém, quando eu comecei a ler algumas notícias, ver alguns vídeos no YouTube, eu não acredito nisso. Ele está de volta, AlphaZero, a mente mais brilhante que o xadrez já viu nos últimos tempos, e quando eu digo mente, de fato, é porque mesmo sendo uma máquina, ele utiliza princípios da aprendizagem, né, o machine learning, né, a inteligência artificial, né, aprendendo por si própria a jogar xadrez. Se você não viu ainda os jogos, né, se você ainda não está por fora de toda essa história, dê uma olhada na playlist que eu vou deixar nos cards aqui em cima para você se situar bem. Porém, o que acontece? Resumindo, o Stockfish foi desenvolvido, né, no início de 2017, por aí, e foi uma febre na época, né, desenvolvido pela DeepMind, certo? E venceu facilmente vários jogos contra o Stockfish. Muita gente ficou falando, e tal, o Stockfish, esse sistema de 1 minuto para cada lance não dá muito certo, tal. Resolveram, né, continuar com as pesquisas, resolveram continuar com o projeto, colocaram os dois para jogar outro match, certo? No início desse ano, em janeiro, o Stockfish e o AlphaZero jogaram 1000 jogos, tá? No ritmo de tempo de 3 horas mais 15 segundos de incremento por cada lance, certo? 3 horas mais 15 segundos de incremento por cada lance. Teve alguns jogos que também fizeram experimentos com questão de vantagem de tempo para o Stockfish, né? Até que ponto o Stockfish consegue reagir com mais intensidade e tal. Uns números bem interessantes, eu vou deixar vários links aqui na descrição do vídeo também, para inclusive você baixar, né? Dessa vez não colocaram apenas 10 jogos de amostra, né? Colocaram bastante jogo mesmo, então tem 210 jogos para você baixar se você quiser. Vou deixar os links aqui embaixo também para você baixar no site oficial da DeepMind, que liberou aí esses 210 jogos, então vai ser bem bacana. E esse jogo foi um dos que seguiram, né? O Stockfish jogando de brancas e o AlphaZero jogando de negras. E a gente vai agora dar uma olhada. Tudo isso foi solto, né, foi publicado num artigo da revista Science, tá? E aí, claro, muitos outros canais já têm sido postados, né? Por exemplo, o canal Power Play Chess, postando em primeira mão também o Matthew Sadler, que está fazendo um livro, inclusive, a respeito do AlphaZero, né? Mandou para ele os jogos há um certo tempo para ele analisar em primeira mão, então foi interessante. E claro, eles ficaram mantendo o segredo, né, e publicaram apenas hoje, então bem interessante mesmo para a gente dar uma olhada. E aí eu trago para você esse jogo. Então vamos lá. Sim, deixa eu só te falar, dos 1000 jogos, o AlphaZero venceu 155, foram 839 empates e 6 derrotas do AlphaZero, ou seja, o Stockfish ainda conseguiu ganhar 6 nesse ritmo de tempo. Vamos dar uma olhada então aí nesse jogo. Bem, entre as aberturas, teve jogos que eles deixaram jogar por si próprios, teve jogos que eles fizeram a partir do livro de aberturas do Campeonato Mundial de Xadrez por computadores, né, de computadores. Então, essa partida foi uma delas, tá? E aí, a abertura holandesa que seguiu, depois de D4, F5, cavalo F3, cavalo F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7. Essa é uma abertura muito excêntrica, vamos assim dizer, né? Bem peculiar. Temos o roque, temos os lados, C4, D6, cavalo C3, C6 e aqui torre B1. O livro de aberturas vai até aqui, então os jogadores, o livro de aberturas do Campeonato Mundial de Computadores é muito bem revisto, né? Todo mundo tenta deixar a posição mais igualada possível e tal, para os computadores continuarem a partir de uma posição tecnicamente igualada, tá? Então a premissa é dar essa posição aqui, tecnicamente igualada, para os jogadores continuarem jogando, para os computadores, né, continuarem jogando, visto que provavelmente, como engines, né, os computadores não são muito assim, vou jogar uma holandesa hoje. Eles têm um programado para fazer uma coisa, então muito provavelmente eles não jogariam essas linhas, então por isso que eles fazem isso, para jogar todo tipo de posição. Bem, aqui então o computadores por si só, vamos ver o que aconteceu. AlphaZero continua com o lance A5, né, impedindo que as brancas, por exemplo, comecem a querer invadir tudo, certo? E depois de dama B3 temos cavalo A6, claro, também com a ideia de desenvolvimento
do cavalo através da casa C7, né? Muitas vezes também com algumas ideias aí de, quem sabe, trazer o peão, mas vamos lá. Muito cedo ainda para dizer alguma coisa. Torre D1, H6, certo? Bem, as brancas, geralmente nessas linhas que são muito complexas, de verdade, são realmente muito complexas, tem ideias de, quem sabe, invadir a ala da dama, né, com A3, B4, ou inclusive até C5, algum ponto, jogar na ala da dama, enquanto que as negras vão tentar, de fato, utilizar seus peões da ala do rei para também começar a colocar pressão, certo? Temos o lance bispo E3, por parte do Stockfish. O Alfa 0 responde com torre B8. Aqui nessa posição é interessante porque o grande mestre Matthew Sadler, né, que vem trabalhando junto com a DeepMind no Alpha Zero, inclusive vai escrever um livro a respeito do Alpha Zero. O que acontece? Ele disse que nessa posição aqui parece que o Stockfish não parece ter um plano muito bem definido. Claro, a posição é realmente muito complicada, até inclusive para seres humanos quando jogam esse tipo de variante, né? A holandesa geralmente não tem uma certa boa reputação, né? Leva posições bem complicadas, bem complexas. O Stockfish parece ter um plano muito bem definido. Ele vai continuando, seguindo com torre de BC1. Já o Alpha Zero não. É um plano bem típico das negras, né? Continuar com o lance bispo D7, né? Colocando justamente o olho nessa casa aqui, na casa B5, né? Com um posterior avanço de peão aí, e as peças todas praticamente olhando para essa casa. Seguiu C5, cheque a descoberta da dama, tá? Não se perca. O rei vem para casa H7, não tem nada de errado também para casa H8. Temos o lance cavalo A4, muitas vezes o cavalo vai baralho na casa B6. Siga o cavalo C7, temos o lance bispo D2, né? Atacando o peãozinho ali. O Alfa Zero decide jogar bispo E6, atacando a dama, que vem para casa C2, e só então ele joga cavalo de C, D5. O Stockfish continua com o lance B3, certo? E aí segue-se torre A8, bem interessante, defendendo o peão A5. Vamos lá. Segue-se bispo E1, começa uma manobra, né, bem estranha, vai deixando, aquele momento que o jogo vai ficando muito complicado, né? Você percebe que não teve capturas ainda, né, no jogo, então muitas peças de tabuleiro começam a se acomodar. E aqui o Alpha Zero já vem logo com uma proposta bem interessante, né, que é jogar o lance dama E8, simplesmente preparando a transferência da dama para a ala do rei. A ideia é mais para frente, é claro, invadir mesmo, né, e trazer a dama aí para a coluna H e começar a briga. Então vamos lá. Seguiu E3, vamos ver como é que o Stockfish vai reagindo a isso. E3, temos o lance G5, e depois de cavalo D2, né, simplesmente dama H5, vindo com tudo. A pressão já começa, né? E aí interessante que o Stockfish vem com uma ideia de defesa, que a um primeiro momento parece meio um suicídio, né? Mas o Stockfish aparentemente é muito bom em tentar defender da melhor forma possível, né? Quando é possível, na verdade. Mas o Stockfish tenta defender com o lance bispo F3, né? E é claro, depois de G4 o bispo volta para casa 2, né? Mas qual é a ideia por trás disso tudo? Mais ou menos o seguinte, ó. O rei primeiro sai da cravada com o lance indo para H8, certo? H8. O Alpha Zero tem em mente, né? Ele sai dessa cravada aqui, que a dama é bem desagradável. Depois do lance cavalo C4, seguiu-se cavalo E4, coloca o cavalo nessa excelente casa. E aí agora a ideia é jogar H4. Primeiro, qual é o princípio de jogar H4? Claro, primeiro de tudo, você cortar a dama, né, aqui, para não ficar ativa, né? E, além disso, claro, o peão não pode tomar, porque ele está tecnicamente cravado aqui, né? Preste muita atenção nisso. E, além disso, você agora, com o peão aqui, você mantém, né, o controle da casa G5, né, para um cavalo que adoraria estar nessa casa, né, fazer essa manobra de G5, indo para aqui para F3, ou quem sabe até mesmo em H3. Claro, né? Mas, tecnicamente, não é possível. Mas será que não pode ser possível? Será que o cavalo não pode mesmo? E o Alpha Zero dá um show e joga cavalo G5 na cara do Stockfish. Qual o ponto? O ponto é que depois das trocas, né, esse é um típico sacrifício de longo prazo, inclusive como a gente já estava até acostumado a ver nos outros jogos que a gente já viu do Stockfish contra o Alpha Zero, né, que ele é cheio de sacrifícios a longo prazo. Então a ideia aqui é basicamente você invadir com a torre, né, trazendo ela para F6, depois H6,
E depois disso também trazer a outra torre para cá, prosseguir com F4 e claro, com a outra torre aqui, né, atacar mesmo ao longo da coluna H. Então é basicamente isso. E esses peões vão meio que fazendo uma barreira natural aqui, né, para ninguém atacar a dama e as peças das negras. Então muito interessante mesmo. Seguiu F3, a ideia a defesa que o Stockfish encontra é praticamente milagrosa, né? É defesa entre aspas, claro. Mas tipo, é muito interessante mesmo, porque parece suicídio, né? Depois de peão toma em F3, bispo F1, por exemplo, F4, trazendo os peões com tudo, cara. Muito complicado. Mas qual a ideia? A ideia do Stockfish foi jogar torre D2 e de repente ameaçar aqui, né, a dama das negras, certo? Planejando defender, claro, planejando torre H2. E o que, que o Alfa Zero faz nesse caso? O que você acha que o Alfa Zero fez? O Alfa Zero foi lá e simplesmente tomou o peão em A3. Fantástico esse lance. Sério, muito, muito, muito bom mesmo. A ideia agora aqui é que o jogo seguiu com o cavalo toma em E3, tá? A ideia é que não funciona agora, por exemplo, tomar aqui com a torre, tá? É praticamente fim de jogo. Por quê? Porque depois de F2 aqui, garante de vez uma excelente vitória para as negras, tá? Por exemplo, depois de rei H1, simplesmente você pode tomar aqui, depois que o rei toma, algo do tipo torre F6, e essa posição vai ser um desastre, né? A outra torre vai se juntar aqui no ataque. A posição vai ser um desastre, sério. Qualquer engine que você colocar para analisar essa posição vai mostrar uma vantagem fenomenal para as negras. Por isso que depois de peão toma em E3, seguiu cavalo toma em E3, né? Parece uma defesa milagrosa também, entregando meio que um cavalo, né? Por enquanto. Mas a ideia é que depois de cavalo toma em E3, só então você jogar o lance torre H2. Beleza, essa dama das negras aí já era, né? Vai ter que ser feito de algum... Você vai ter que encontrar o melhor jeito de entregar ela. O que é que acontece? Claro, a dama das brancas também está sendo atacada. Mas será que é melhor mesmo tomar agora, por exemplo, com o cavalo? Se o cavalo toma a dama agora, fica ruim, né? Porque depois de a torre tomar com cheque, o problema é esse cheque, né? Depois de rei G8, torre toma aqui e simplesmente as brancas ficam com um cavalo aí, né? De mão beijada. Então, bem complicado mesmo. Peão aqui sendo atacado. Esse peão aqui também um pouco fraco, né? Para ser defendido. As brancas têm uma excelente posição, na verdade. Mas, aqui nessa posição, né, com o lance torre H2, o Alfa Zero faz um lance que é simplesmente fenomenal, na minha opinião, tá? E o lance é o fantástico bispo H3. Muito bom mesmo, muito massa. O ponto é meio que fazer uma atração da torre para cá, tá? Na casa H3, para você poder tomar ela. Então, depois que a torre, né, depois você pode tomar a torre aqui em H3, depois de bispo toma, cavalo toma ali em C2, torre toma, e aí o jogo vai ficando assim, duas peças, né, menores para as brancas, no caso bispo e cavalo, contra uma torre e vários peões para as negras. Por exemplo, cai mais um peão aqui, né, e depois de bispo F2, troca de bispos, pronto. O Stockfish, assim, na concepção do Stockfish, essa é a melhor maneira de tentar defender, certo? Embora as negras sejam bem melhores, por quê? Porque, ok, você pode até pensar, não, mas são duas peças menores contra uma torre e 3 peões, não dá pra fazer alguma coisa aí não. Até que você pode tentar buscar compensação, porém nesse caso não. Porque esse cavalo aqui está muito mal posicionado, ele não consegue achar casas muito boas. Esses peões centrais das negras também são excelentes, tá? Então, e nesse caso, as torres negras também estão muito, mas muito ativas mesmo. E é muito instrutivo como o Alfa Zero continua dando atividade máxima às suas torres. Então perceba muito bem que a posição está aberta e favorece muito a inatividade das brancas, porém há uma excelente atividade das negras. Agora, por exemplo, depois de rei G7, se o cavalo B6, atacando a torre, que vem para casa D8, torre C3, começa a atacar o peão ali, torre H8 contra-atacando o bispo, que sai, torre H6, a torre defende o bispo, torre vem para casa F8, meio que também defendendo ali um peãozinho, né? E agora perceba muito bem a técnica do Alfa Zero, quero que você veja comigo. Depois de cavalo D7, temos torre H2, o rei vem para cá, e olha que lance bonito, cara, olha que lance bonito. Torre E2, cara. Para você evitar
essa torre, né, que de certa forma coordena bem com as peças, para você tirar ela daí, você abre mão de um peão. Então depois o peão toma com cheque, rei toma em E2, torre vem para casa H8, tá? E olha só como, de repente, as peças brancas que parecem muito bem ativas, o Alfa Zero simplesmente começa a expulsar elas daí, ó, depois de rei D3, torre H6, o bispo volta para casa G4, D5, né, agora começando a coordenar os peões, depois de cavalo E5, E6, cavalo volta para casa D7, rei F7, começa a perseguir o cavalo, rei E3, torre vem para casa H1, colocando aí, é bonito de ver como a torre das negras consegue infiltrar na posição de forma muito fácil, por causa dessa entrada aberta que tem na posição das brancas. Então, depois de bispo F3, torre A1 cheque, rei vem para casa D2, torre A1, ameaçando o peão em A2, joga esse bispo D1, com ideias de prender a torre. Então, claro, tem que ter um pouco de cuidado. Rei E7 ataca o cavalo, cavalo vem para casa E5, o rei vai contra-atacando o cavalo e expulsando ele ao máximo, rei F5, cavalo H6 cheque, rei E4, cavalo E1, ops, perdão, cavalo E1, nada a ver, cavalo F7, G4, saindo do ataque do cavalo, depois de cavalo D6 cheque, rei vem para D4, atacando o peãozinho aqui em C5, que vai cair, depois de A4, defendendo o peão de A2, torre A2 cheque, rei E1, rei toma em C5, o jogo continua mais um pouquinho, mas o principal, agora é só levar para o fim de jogo, né? O principal aqui é mostrar realmente como o Alfa Zero chegou na posição vencedora fantástica, né? Essa posição é totalmente vencedora para as negras, eu acredito que você concorda comigo, tá? E usando, inclusive, nesse final de jogo, um conceito muito bonito, né? De mostrar como as brancas simplesmente não conseguiram coordenar suas peças, né? As peças das negras muito bem ativas, muito bem coordenadas, e jogando aí o rei muito bem ativo, expulsando o cavalo, não deixando ele, por exemplo, né, não dando realmente tempo de captura aqui nesse peão, por exemplo, enfim, muito, muito bonito mesmo. Não é difícil agora ganhar outros peões aí das brancas, enfim. No final, o Matthew Sadler disse, né, o Alfa Zero parece que sentiu como realmente jogar uma holandesa variante Leningrado, que foi essa variante, que é naturalmente muito difícil, leva a posições muito complexas, inclusive para grande mestre, né? Por isso que às vezes ela tem uma má reputação. Aquele lance lá, o sacrifício de cavalo G5 fantástico, sacrifício de longo termo, coroando, né? Coroado aí com uma bela vitória, né? O lance aqui, que ele está falando isso aqui, né? Cavalo G5 fantástico, muito bonito mesmo. Já estava com saudade, né? Do Alfa Zero fazer uma belezura como essa. Bem, então é isso, tem outras partidas muito bacanas, eu vou tentar trazer ao máximo partidas de Alfa Zero para você, porque eu acredito que esse é um assunto muito bacana. Vamos tentar discutir nos comentários, vamos tentar conversar, porque muitas vezes as questões de vocês, as dúvidas de vocês, ressaltam pontos do vídeo que eu esqueci de mencionar e que estão, por exemplo, no artigo da Science, estão, por exemplo, nos artigos aí de sites famosos de xadrez, e que às vezes a gente esquece mesmo, porque o tempo é muito limitado aqui, né? Então, vamos lá, a gente vai colocando, a gente depois também adiciona mais coisas no próximo vídeo. É isso aí. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Estou bem empolgado com os vídeos novos que a gente vai sair. E vamos lá. A ideia é realmente mostrar para vocês altas coisas do xadrez, coisas muito bacanas. Muito obrigado, forte abraço e até breve com mais Alfa Zero contra o Stockfish.